Olá! No programa Saúde e Consciência dessa semana, você vai conferir a entrevista com o publicitário, empresário, escritor e palestrante baiano André Torreta. André Torreta trabalhou como redator e diretor de criação em empresas de comunicação, como a Editora Abril, a Editora Globo, Salles, Colucci e Duda Mendonça. Foi estrategista em campanhas políticas durante 15 anos, tendo atuado em diversos estados do Brasil e também no exterior. Em 2001, lançou a primeira agência de publicidade e o primeiro instituto de pesquisa voltado para estudos da base da pirâmide. Em 2007, lançou uma empresa de consultoria e estratégia de marketing e negócios para a nova classe média brasileira, chamada A Ponte Estratégia. É reconhecido como o maior estudioso da cultura e da ascensão socioeconômica da chamada classe C no Brasil. É autor dos livros Como Ganhar o Seu Voto, Marketing Político, Mergulho na Base da Pirâmide, uma nova oportunidade para a sua empresa e Agora Vai, porque o Brasil será tão diferente em 10 anos e como tirar o proveito disso. O programa Saúde e Consciência está começando agora, diretamente dos estúdios da TV Mais em Umuarama. Não saia daí, nós voltamos já. Estamos de volta com o programa Saúde e Consciência. Todos os anos, a Universidade Paranaense promove a aula magna, que é destinada aos acadêmicos dos cursos de graduação, em especial aqueles que estão ingressando. Neste ano, a diretora do Instituto de Ciências Biológicas, Médicas e da Saúde, a professora Irineia Paulina Bareta, em conjunto com as coordenações de curso da área da saúde, convidaram o ilustre publicitário e pesquisador André Torreta, que está hoje comigo nos estúdios para um bate-papo. O tema que será abordado por ele durante a aula magna é o aluno que você é hoje e o profissional que você será amanhã. Torreta, muito obrigado por sua participação no nosso programa. Nos deixa muito contente a sua vinda até Umuarama para conversar com os alunos, né? A gente sabe de toda a dificuldade da agenda para vir até a cidade e a dificuldade do aeroporto, que logo vamos ter um aeroporto aqui dentro da cidade que vai facilitar bastante esse processo. Então, agradeço muito a sua participação no programa. Eu que agradeço estar aqui hoje com você. Hoje à noite você vai falar com os alunos dos cursos da graduação sobre esse assunto extremamente importante, né? Ou seja, tudo que eles fazem dentro da universidade acaba refletindo no profissional que eles vão ser no futuro, né? Com certeza. E você vai acabar falando com alunos do curso de estética, odontologia, enfermagem, profissionais lá da educação física, farmácia, nutrição. Né? São 7 cursos no total, todos da área da saúde. Apesar deles serem diversos, a gente sabe que todos esses alunos acabam tendo uma grande dificuldade porque eles se formam e eles vão ter que ir para a área profissional. Né? Então eu queria que você comentasse um pouco sobre o que vai ser abordado nessa aula magna, qual que é o objetivo, como que você vai conseguir atingir todos esses acadêmicos. Então, o que eu acredito, assim, a sua colocação foi ótima, porque assim, o que é que une? Exatamente. Né? O que é que une? Tem uma expressão alemã que fala Zeitgeist, né? O que é o Zeitgeist? Que é a compreensão do mundo, como ele é hoje. A compreensão do Brasil como ele é hoje. E eu sou um profissional que vou sair de uma universidade para um Brasil de como ele é hoje. Exato. E eu tenho que entender onde eu estou, né? Eu não posso olhar para o meu Brasil e não entender que país é esse. Porque eu vou ser infeliz e porque eu vou ser um mau profissional. E aí, para ser um bom profissional e ser uma pessoa melhor, eu preciso entender. E a minha palestra, ela tenta um pouco falar sobre isso, né? Sobre esse Brasil, né? Que é, para uns, por causa da crise econômica, nos parece ser o pior país do mundo. E para outros, como eu, acho que é o melhor país do mundo. Quem está certo, ninguém está certo. Porque não existe certeza para isso. Mas o que a gente precisa é entender que país é esse para me preparar.
Então, se eu sou um médico formado dentro de uma escola na região sul do país, que país é esse? Que tipo de paciente eu vou ter? É diferente da Suécia. Né? E é diferente não é só porque eu vou achar um monte de loirinho com um zoinho azul lá na Suécia. É diferente porque é um brasileirinho. Que 72% dos brasileiros são analfabetos funcionais, que ele não teve tanta oportunidade na vida. E eu, na hora que vou prestar atenção a essa criança, eu tenho que entender esse cenário geopolítico que essa criança nasce. Porque eu vou encontrar também um hospital que talvez não seja o melhor lugar do mundo para eu exercer minha profissão. E eu tenho que entender isso. Senão eu vou ser infeliz e vou ser um péssimo profissional. Tem que ter essa capacidade de adaptação ao local que vai ser inserido depois na vida profissional. Pois é, mas olha que maravilha. O Brasil é o país da adaptabilidade, aquele lugar do mundo mais fácil de adaptação. Né? A gente estava uma vez conversando com um grupo de estudiosos e eles falavam assim, não, qual é a glória do Brasil? O Brasil é o país de mais fácil globalização do mundo. Você vai para a Europa, não pode de uma raça tal, não pode uma raça tal, é cheio de preconceito. Aí você vem para os Estados Unidos, não pode isso, não pode aquilo, e no Brasil pode tudo. Né? Você namora com uma argentina, com um sueco e passeia no ônibus com um judeu. Olha que maravilha de país a gente vive. E é o país da adaptabilidade que nós somos e essa é a nossa melhor qualidade. Que o Tarcísio Ribeiro, que o Paulo Freire falava, né? Esse Brasil que a gente é uma feijoada, essa mistureba. Então, olha que maravilha a gente poder exercer uma profissão num país bom como esse. Com a crise, mas a crise passa. Mas essas coisas boas do brasileiro, elas ficam. Chama a atenção, né, que você comentou que 75% dessa população brasileira é analfabeto funcional. Poxa, o que seria a característica? O que é esse analfabeto funcional hoje, o que a gente observa? Tecnicamente... É muito alto, né? 75%. Absurdamente alto. A gente sabe que a educação é o principal problema do Brasil. Ponto. A gente está num processo que estamos melhorando, mas estamos no meio da ponte. Né? Então são pessoas que conseguem ler, mas não conseguem entender tudo aquilo que leem. Ou por um processo de educação, um processo cognitivo ou alimentação até, quem sabe, porque isso obviamente é muito maior do Nordeste do que aqui. Então isso afeta todo o ecossistema da sua vida, né? É porque se você tem uma empregada doméstica, talvez ela não teve oportunidade de comer na sua infância, não teve oportunidade de estudar, e ela vota, e será que ela vota bem? E aí o meu paciente também é um paciente que 72%... Imagine, eu sou um aluno que eu saio daqui e eu sei que 72% dos meus pacientes são analfabetos funcionais. Eu estou preparado para isso? Pois é. Então, eu saio de uma universidade, eu tenho que estar preparado para esse Brasil. É isso que eu tento ajudar as pessoas. Falo assim, olha, o Brasil ele é assim. Né? O Brasil é um país continental, então os médicos vão ter que ir para o interior do país. E o interior aqui, o que a gente vê no interior do país, olha, a gente vive também um Brasil que ele é muito maravilhoso e democrático e muito preconceituoso. As pessoas têm preconceito contra o interior do Brasil. Aí você vem aqui numa universidade, desce, olha isso aqui e fala assim, gente, como alguém pode ter preconceito sobre o interior, que é maravilhoso, ou como era do Nordeste, aliás, como é ainda do Nordeste. Mas a gente está mudando para melhor. Então, esse 72% é triste. Mas a gente tem que lidar com esta tristeza e tentar ajudar esta tristeza. Isso já começa já nos bancos da universidade, não é verdade? Hoje se fala em currículo oculto, que eu achei o máximo, né? Essa linguagem. O currículo oculto, ele seria o quê? Ele seria essas oportunidades que são dadas dentro da universidade para que o aluno tenha as ferramentas necessárias para se conseguir, então, lá, após sua formação, complementar esses estudos, lógico, e ser um profissional melhor. E o ambiente universitário propicia muito isso. O que a gente vai fazer hoje é isso, né, professor? É colocar uma pessoa como eu, né, que fala sobre aquilo que você falou, sobre classe C, sobre ascensão social, sobre como é que o brasileiro se comporta, para falar com alunos que são de áreas diversas. O que é que une? Une o Brasil. Exato. Né? Que é o maior de tudo.
Né? O aluno tem que acabar aproveitando realmente essas oportunidades, porque ao escutar a tua fala, né, ele vai acabar abrindo o seu raciocínio para outros leques dentro da área que ele estuda, enfim, vai começar a observar de forma diferente. Porque senão você começa a olhar a vida com muito preconceito e achar que as coisas são ruins e são mal feitas. E aí muitas vezes você pode começar a entender e falar assim, não, olha que maravilhoso, né? Que eu estou falando das regiões. Você pega na década de 70 que os paranaenses invadiram todo o centro-oeste brasileiro e foram subindo e estão subindo até hoje. Eu não sei onde que eles vão parar, né? Mas, olhe, que olhar que os paranaenses tiveram naquele momento de ampliar suas fronteiras e procurar novos trabalhos e procurar novas oportunidades. Isso é entender o Brasil. A questão assim, das ferramentas, hoje as pessoas elas tá tão disponível, né, ferramentas da informática, enfim, o acesso à internet a todos. E como que isso fica em relação a essa classe que é o analfabeto funcional? De que forma que ele consegue utilizar? Ele tem acesso a tudo isso também? E, enfim, ele tá interessado em aumentar o seu nível de estudo, procurar o ambiente universitário, se inserir dentro, né, dessa parte do ensino? Eu acho que tem duas coisas que você colocou aqui, né? Primeiro é sobre o acesso. 100 milhões de brasileiros hoje têm acesso. Essa é a boa notícia. Ótimo. A péssima, 100 milhões de brasileiros não têm acesso. Né? 50%. Então, isso aqui eu já tenho que entender, né? Porque se eu me formar para ser uma professora primária do Corumbá ou de uma cidade pequena na fronteira, como é que eu vou ter internet nessa... Eu não tenho. Que não vai ter a mesma disponibilidade em um outro lugar. A velocidade de internet daqui já é ruim, imagine. Então a gente tem que conviver com isso. Isso é a compreensão, né? Isso é como é que chama? O conhecimento oculto. Isso, o currículo oculto. O currículo oculto. É você entender que você vai sair daqui e vai encontrar uma outra... Né? Então essa é a primeira questão a questão disso. Tem a segunda questão que isso será resolvido, né? Porque as grandes corporações do mundo querem colocar o mundo inteiro dentro da internet, e isso é maravilhoso. Então, pelos estudos, existe essa perspectiva realmente de melhora, porque hoje a gente vive nesse contexto social que está meio ruim, né? Olha que a gente tem capacidade financeira. Isso. Né? Pra você ter uma ideia, há 2 semanas atrás foi lançado no Brasil o primeiro computador para crianças que não têm acesso à internet. Que perfeito. Foi lançado pelo professor Muhammad Yunus, que é um ganhador do Prêmio Nobel, e ele olhou que existia 2 bilhões de crianças no mundo sem acesso à internet. E aí ele olhou, né, pelo seu sujeito oculto aí, o seu currículo oculto. O seu currículo oculto, ele falou assim, eu não posso deixar 2 bilhões de crianças desligadas. Né, do mundo todo. Então ele fez um computador que vem com um conteúdo escolar para essas crianças. Que não necessita ser o online. Não necessita ser online. Ele é online a cada 6 meses. Ótimo. Você pega a cada 6 meses, pega o seu computador, faz um upload e dá um refresh em todo o conhecimento que tem ali dentro. Isso é entender. Você veja, são ideias renovadoras, revolucionárias que realmente rendem o prêmio Nobel, não é verdade? Pois é. E aí você fala assim, isso é entender, porque esse cara também podia ser triste e achar que não tinha solução. E ele achou, não, tudo na vida tem solução. Isso. Né? E ele começou a solucionar isso. Como ele começou a solucionar há 20 anos atrás, ele fez o Banco dos Pobres, que é o primeiro banco dos pobres do mundo, por isso que ele ganhou o Prêmio Nobel. E ele olhar isso. Então, se eu olho para a minha comunidade, tem 72% dos brasileiros são analfabetos funcionais. E aí eu volto para casa triste porque o meu paciente não conseguiu entender o que eu receitei para ele. Cara, ele é um analfabeto funcional. Que daí não vai adiantar de nada. Como que ele vai executar o tratamento se ele não compreendeu exatamente o que ele tem que ser feito, né? Então ele tem o bom profissional de amanhã, que é o estudante de hoje, ele tem que compreender essa realidade. Essa realidade. Isso. E aí sim, ser o melhor profissional e ser uma melhor pessoa. Entendeu? Que é o Brasil. Né? Que eu falo brincando assim, eu falo nesse meu livro que você citou, ele foi escrito antes da Copa. Era um momento que as pessoas perguntavam muito, e a Copa vai ficar pronta? Eu falava, não. Porque a mesma pergunta, e a Olimpíada vai ficar pronta? Não, nada ficou pronto no Brasil. Por que essa expectativa falsa? É verdade. Né? A gente não consegue aprontar a nossa casa. Todo mundo aqui contrata um pedreiro e não consegue reformar a casa, e você não consegue atravessar um ponto de ônibus. O Brasil é esse país. E não é melhor nem pior, não. Não estou falando mal do Brasil, não. Ele é assim.
Quando você veio da Bahia para São Paulo, você montou um instituto e uma consultoria, né, para estudar exatamente, abordar esse estudo das classes socioeconômicas no país. O que vocês desenvolvem lá? Como que foi isso? Tá, primeiro foi que a gente viu, né, que as empresas, principalmente as multinacionais, não entendiam de brasileiro, né? A Walmart, o supermercado Walmart, quando ele veio para o Brasil, ele colocou lá taco de golfe, porque achava que os brasileiros jogavam golfe. Ele já faliu 4 vezes o Walmart no Brasil. Então, é óbvio, né? Porque o que se gosta lá não é o que se gosta aqui. Então, houve esse primeiro choque na globalização nos anos 90, quando há a globalização, essas multinacionais vêm para o Brasil e tomam um choque, porque aí descobre que a gente não é americano. E aí o que você faz? E aí o primeiro ponto era contratar institutos de pesquisa que entendiam de Brasil. Aí que eu vim e achei que seria uma brecha de mercado, né, fazer isso. E a gente começou a explicar para os estrangeiros e também para os brasileiros, porque a gente também não conhece o Brasil, né? Você tem diversos Brasis geográficos e tem diversos Brasis de classe social. E você precisa entender esses Brasis, né? E as empresas precisam entender esses Brasis, precisam vender mais, precisam vender melhor, né? E aí você vai perguntar assim, André, vamos dar um exemplo, por exemplo. Tem uma pastilha chamada Halls, né? Mas Halls é para quem sabe falar inglês. No Nordeste chama Hallis. Então, se você faz propaganda de Halls no Nordeste, é Hallis. Se você vai patrocinar o Google no Nordeste, é Hallis. Se você for dar um dentista e for dar uma bronca no seu paciente porque ele está chupando pastilha, é Hallis ou é fiteiro. Entendeu? Senão você vai ter problema de entendimento e compreensão, né? E aí a gente começou a fazer essas pesquisas e os clientes começaram a entender um pouco melhor e a gente expandiu um pouco porque a gente começou a perceber que as pessoas gostavam e tinham interesse em entender esse Brasil. Não de uma forma chata, mas de uma forma assim, de a vida como ela é. E aí a gente começou a fazer workshops, a gente começou a fazer pesquisas, desenvolver vários estudos. Por exemplo, a gente ajudou lá o comecinho do I Love Paraisópolis, porque a Rede Globo entendia pouco de periferia de São Paulo. E aí chamaram a gente e falaram assim, dá para a gente começar a entender um pouco mais de periferia de São Paulo? A gente ajudou eles, né? Então não é algo do outro mundo, mas é algo que você não conhece a sua periferia. É uma necessidade. Uma necessidade. A gente trabalha, a gente tem diversos clientes de bebida, diversos clientes de comida. Por exemplo, entender o que é uma comida, né? Comida é algo essencialmente cultural. Com certeza. Né? Então, se você falar para um baiano, olha, você é da área de saúde e você vai fazer uma dieta e não vai comer acarajé. Eu vou comer acarajé. Né? Então, você vai ter que lidar com um ser humano que tem diferentes realidades. E muita gente acha que isso é bobo, mas isso é a coisa mais importante da vida, né? Que é entender aonde você está, quem você é, como as coisas são. E tem aplicabilidade, na verdade, para todas as áreas. São todas claro, as áreas, né? independente. Eu faço um curso de dermatologista. O que isso muda na minha vida? Muda que se você for para a Bahia, você vai ter um tipo de pele, no Sul você vai ter outro tipo de pele, a lei vai ser mais oleosa. Ah, mas agora eu tenho empoderamento feminino. O empoderamento significa que as mulheres estão saindo para trabalhar no Brasil nos últimos 10 anos. Isso vai afetar a área econômica, mas vai afetar a área médica, porque ela vai ter dinheiro para se cuidar mais. Então ela vai mais para o ginecologista. Eu vou ter que ter mais remédio para essa mulher que está se cuidando mais e melhor. E ela agora também vai cuidar do filho dela. E agora a mulher negra também está se empoderando. Então, o cabelo dela vai ter que ser melhor tratado, mas eu vou também ter que cuidar de doenças de mulheres negras que não eram cuidadas no Brasil da forma que deviam ser cuidadas. Então, olha o que você acha que não muda a sua vida, já que você é um médico. Tudo. E vai mudando, vai mudando, vai mudando, né? A tal da Zika vírus agora acharam. Nossa, eu escutei falar sobre Zika vírus a primeira vez em 2012, quando eu estive no Nordeste, né, que eu fui para lá para ministrar uma palestra e fui exposta, né, a tal da Zika vírus. Aí me falaram, né, os alunos chegaram assim, professora, não entre em contato, não abrace, não beije ninguém, cuidado com as picadinhas do mosquito, porque essa tal da Zika vírus está pegando. Eu falei, mas o quê? O que é isso mesmo? E você veja,
Agora, em 2016, deu esse boom, final ano passado, né? Claro. E daí que acabou percorrendo por Então, todas as regiões. só que o que é legal, com o enriquecimento do Brasil e o enriquecimento dos países emergentes, você tem mais dinheiro em desenvolvimento de pesquisa para os remédios tropicais, para as doenças tropicais. Sim. Então, nos próximos 10 anos, eu vou ter um volume de investimento em doença tropical que você não teve nos últimos 50 anos. Isso. E aí, se eu parar de estudar, eu não vou saber disso, porque a gente precisa entender, né? Esse Eu falei pra você, contexto. o contexto, os Zeitgeist, eu preciso entender que isso vai mudar. Né? Quando você pega a alimentação está mudando absurdamente no Brasil. Eu sou da área médica, eu tenho que saber que o brasileiro hoje é muito mais obeso do que era 30 anos atrás. Uma realidade que os Estados Unidos já vive há anos. Anos, né? Mas a grande história e ironia é assim, eu falo, mas a gente era magro por quê? Porque a gente era elegante e inteligente ou porque era pobre e passava fome? Pois é, tem os dois pontos que tem que Né? entender do contexto. Então, este enriquecimento da classe C, você tem um aumento da obesidade. Esse enriquecimento da classe C, as pessoas também se cuidam mais, a terceira idade começa a se transformar no mercado consumidor bastante importante, a área médica começa a desenvolver novos produtos e serviços para essas pessoas, e aí a Johnson & Johnson está se preparando, todas as indústrias... E todos os meninos que estudam aqui vão se deparar com um país que está passando por esse boom demográfico que não se tinha no Brasil de 10 anos atrás. Você é um profundo estudador dessa classe C, né, socioeconômica do Brasil. O que muda nesse contexto agora em relação à situação política e econômica que nós vivemos? Muda? Porque há tempos atrás, quando a gente falava dessa classe C, realmente a gente observava que tinha uma ascensão em termos econômicos, financeiros, que o brasileiro estava ficando um pouquinho com poder aquisitivo melhor. Mas a situação que nós vivemos hoje, como que isso vai influenciar diretamente nessa ascensão, nessa curva? Se você pega os últimos anos, teve uma ascensão econômica inegável. Teve. Mas teve não, primeiro, teve, ponto. Ok. A crise, ela está afetando a ascensão econômica. Mas eu tive uma ascensão de acesso ao ensino, né? Eu tinha 2 milhões de estudantes universitários há 15 anos atrás, eu devo ter quanto hoje? 12 milhões? Eu tenho 10 milhões de novas pessoas estudando num país e isso muda o país. Você acha que o fato de ter um poder aquisitivo um pouco melhor, o brasileiro passa a investir mais no ensino, nessa qualificação? Eu acho assim, passa, as universidades começam a investir mais em professores melhores, tudo é um ciclo. E aí você vai ter melhores professores, isso. Então não é uma crise econômica que acontece em qualquer lugar do mundo, mas não tem nada demais. Então, essa crise econômica, ela não vai nos levar para trás, porque você não volta para trás. O ser humano não volta para trás, você volta para um outro lugar. Para trás você não volta. Então, assim, tem esse fator, então assim, você teve um crescimento econômico, você teve um crescimento de educação muito grande, você teve um crescimento que você mesmo citou de tecnologia muito grande. Agora você tem um fator que é o crescimento da corrupção muito grande. Infelizmente. Porém, está ensinando para todos os brasileiros que é possível você xingar uma presidente da República. Pois é. Eu tinha 18 anos, eu era proibido. Olha que maravilha um estudante poder exercer a sua democracia em plenos poderes. Né? E aprender que o que é um... Eu não sabia o que era um promotor, porque a justiça não existia no Brasil. A justiça passa a existir no Brasil. Você tem um rico sendo preso, você tem um milionário sendo preso. Há 20 anos atrás você não tinha. Vai dizer que isso não muda? Pelo amor de Deus, isso muda. Com certeza. Mas seremos um país perfeito? Essa não existe, que é a expectativa equivocada das pessoas. Ah, mas a gente não é a Suécia. Graças a Deus a gente não é aquele país chato. Realmente conhecer o país onde nós vivemos é importante, que vai ser o que vai ser abordado, né, com esses alunos na sua fala, na sua palestra hoje. Para a gente conseguir ir concluindo o nosso assunto, eu queria que você me dissesse qual que é o conselho que fica a esses acadêmicos pensando nesse currículo oculto, né, no qual a gente tem que agregar esses conhecimentos diversos e não só aquele conhecimento técnico que o aluno
tem sobre a profissão especificamente, mas que ele tem que aprender todo esse outro contexto, o que você daria de conselho para esses acadêmicos Olha, hoje? Eu acho que você tinha uma universidade, uma faculdade de 500 anos atrás, onde você tinha um currículo base, e esse modelo de negócio, esse modelo de ensino sobreviveu excelentemente até hoje, e aí o mundo muda. E o currículo oculto, ele começa a ter uma importância maior do que ele tinha há 30, 40 anos atrás. Porque há 40 anos atrás, a vida era mais simples. Só o conhecimento técnico já bastava. Já bastava. Só ser um bom médico já bastava. Agora eu tenho que ser um bom médico, eu tenho que entender onde estou, saber quem eu sou. E não é pior não, é maravilhosamente melhor. Olha que maravilhoso, o oculto agora é mais importante do que... Eu estou brincando, mas assim, olha que interessante que a gente vai ter uma ascensão do oculto. Por quê? Porque hoje, para você ser um bom profissional e ser uma boa pessoa, você precisa estar dentro da sua sociedade e muito mais envolvido. E parar de dizer que as coisas não dão certo por conta dos outros. Porque as coisas não darão certo por minha conta. Torreta, muito obrigada por sua participação no nosso programa. Eu agradeço, eu estou extremamente ansiosa para escutá-lo na sua fala. Eu vou estar lá, com certeza. Obrigada por ter vindo até os nossos estúdios, por estar conosco em Umuarama. Obrigado pelo convite. Nós sabemos que a vida acadêmica não pode limitar-se às cadeiras das salas de aula, dos bancos dos laboratórios ou do discurso dos professores, mas a todas as oportunidades que nos são disponibilizadas para o nosso desenvolvimento pessoal, social e cultural, pois é isso que significa universidade. Portanto, aproveitem todas as oportunidades que lhes são dadas para ser o melhor profissional no futuro. Muito obrigada a você que nos assiste. Até a próxima!